Deus de vitória. Graças a Deus, né? A Bíblia diz, regozijo em mim e alegro, né? Pelo dia que o Senhor Deus preparou, né? E nós sabemos que tudo quanto Deus faz, esplendidamente maravilhoso, Deus faz. De Deus só vem boas dádivas e dom perfeito, né? De Deus só vem coisas boas. Tanto é que Jesus veio de Deus, a palavra de Deus veio de Deus, o Espírito Santo veio de Deus. Veja, só coisas boas, né? E graças a Deus por isso. Então, o dia maravilhoso, alguém pode dizer, mas pastor, com tanta coisa, né, acontecendo, e o senhor pode dizer dia bom, né, que Deus preparou coisa boa, né? É claro, Deus prepara coisas boas, porque Deus tem um povo aqui na terra, né? Um povo que crê nele, um povo que toma posse daquilo que ele já fez, né? Um povo que está vivendo o espiritual, né? Não o carnal, né? Mas o espiritual. Um povo que reconheceu, aprendeu, né? Que Deus tornou Jesus a sua sabedoria, né? Então é um povo sábio, né? Um povo que tem a sabedoria de Deus, a sabedoria celestial aqui na terra. Isso é maravilhoso, né? Eu podia ficar horas falando disso aqui, né? E esse povo, então, está aproveitando dessa sabedoria, né? Tirando proveito das coisas espirituais, né? E está vivendo, mas está vivendo do lado bom, né? Não do lado ruim, né? Não do lado do sofrimento, mas do lado bom. Porque se o sofrimento vem, esse povo logo tem esse próprio Deus que o livra desse sofrimento, né? Que está lá junto, lá que socorre, né? Davi chega a dizer, né, que ele clamava ao Senhor e o Senhor ouvia as suas orações, né? E assim é com cada um de nós. A Bíblia não fala, diz para nós que nós somos um povo de oração, né? Entra no teu aposento, fala com teu pai, né, que te ouve em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te recompensará, né? Tudo quanto pedir, Deus fará, né? Que coisa linda, Deus é maravilhoso, né? Deus é presente, eu não vou dizer duplamente na vida do Filho de Deus, né? Mas ele é presente na totalidade, né? Na totalidade do que ele é, né? Do que ele é. É isso que influi o novo nascimento, né? Nasceu não da carne, mas nasceu da vontade de Deus, obra do Espírito Santo, agora para viver do próprio Deus, né? Então Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, sim de toda a palavra que procedem da boca de Deus, da boca do Pai. Graças a Deus por isso. Eu quero saudá-los com a paz, né? Eu estou vendo a Creide aí, tudo bem, Creide? Manda um recado para mim, tudo bem, né? Fala para mim aí, eu quero saber o que está acontecendo. Deus é maravilhoso, né? Mas veja bem, Deus é maravilhoso. E nós devemos dar essa continuidade, né? O que nós estamos fazendo, buscando, aprendendo a cada dia, e então Ele estará nos ensinando e coisas gloriosas estará acontecendo na nossa vida, né? Deus ama os seus filhos. Deus, na Bíblia toda, fala do amor de Deus pelos filhos dele, né? Aqueles que Ele escolheu, que chamou. A Bíblia diz lá em João, capítulo 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Veja, é uma sequência de bênção, né? E vai terminar numa forma gloriosa, numa forma maravilhosa, né? Mas veja, escolhido por Deus para um propósito que o próprio Deus tem sobre a nossa vida, né? Isso é lindo. E o propósito de Deus é maravilhoso. E graças a Deus por isso. Deus é bom, né? Vamos continuar orando, vamos continuar crendo, né? Não sei se vocês marcaram aquele versículo que eu falei, né? Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, né? Marcou lá, ser forte, ser corajoso, né? Ouvir ali, porque Deus está trabalhando na tua vida ao teu favor, né? Confessar a palavra de Deus, ficar firme na palavra de Deus é o nosso dever, né? Estamos vendo milagre, oh, creio,
Deus é Deus de milagre, é isso aí mesmo, né? E milagres não vai parar de acontecer, né? Porque Deus é maravilhoso, graças a Deus. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui, né? Uma palavra tão linda. Você pode abrir a tua palavra aí também, lá no livro de Salmos, capítulo 25, né? Salmo de Davi. E nós vamos ler e vamos nos alimentar dessa palavra, com certeza. Deus ama cada um de nós, né? Deus é maravilhoso. Graças a Deus, Deus é maravilhoso, fiel, né? Sabe, nós vamos ter culto agora no sábado, né? O culto dos jovens. Ontem nós tivemos o culto na igreja, foi bonito, foi maravilhoso. Muitas pessoas estavam na live, outras estão ouvindo, né? Isso é muito bom. Compartilhe, né? Nós temos que compartilhar, sabe? Pregar o evangelho. Nós temos que ser pregador do evangelho. O que é ser pregador do evangelho? É ensinar, é levar a palavra. Olha, ouça essa mensagem, ouça isso, né? Divulgação. Pessoas divulgam tantas coisas que não tem valor nenhum, né? Não traz benefício para nada, né? Tem muitas pessoas, sabe, que mais afunda os outros do que tira do buraco, né? Tem muitas coisas. E quando nós temos algo tão tremendo, tão maravilhoso, que pode transformar, por que então nós não vamos avisar as pessoas, né? Então compartilha, para que outro possa ouvir, coloca lá no seu grupo, né? Ouçam aí, se firme nisso, né? E você vai ver os resultados maravilhosos, não só na vida das pessoas, quanto também na vida daquele que está propagando. Jesus disse, aquele que fala de mim aqui na terra, eu falarei dele perante o Pai, né? Então nós somos abençoados. Lá no Salmo 25, lá no versículo 8 em diante, olha o que diz. Eu vou ler aqui na Nova Bíblia Viva, né? Na linguagem portuguesa. Olha o que diz. O Senhor é bom e justo, Ele tem prazer em ensinar o caminho certo dos pecadores. Olha lá. Ele conduz os humildes na justiça e ensina a eles o seu caminho. Quando obedecemos aos mandamentos da sua aliança, Ele nos faz andar pelos caminhos do amor e da fidelidade. Versículo 12. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele, né? Olha lá, o Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Esse homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor, e aos seus descendentes possuirão a terra. O Senhor é amigo, olha lá, não qualquer amigo, mas olha aí, o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Sabe, tudo aqui é maravilhoso. E cada situação dessa dá para falar horas aqui, né? E sobre esse último versículo que nós lemos, que ele nos leva a conhecer a sua aliança, meu Deus do céu. Sabe, tem muita gente sofrendo justamente por causa disso, porque não conhecem o que Deus fez conosco, né? Eu gosto de chamar não uma aliança, mas um testamento, né? Um testamento, porque na linguagem Almeida, corrigida, atualizada, diz lá que é um novo testamento. A aliança é 50% de cada um, mas o testamento não, ele chega na totalidade, né? E pertence à pessoa, para que ela use, para que ela desfrute, para que ela vença, né? Eu não quero falar sobre esse versículo aqui hoje, mas saber tudo que isso significa na aliança é o que Deus quer revelar a nós. O que significa na obra que Ele fez com Jesus Cristo no Calvário. É o que Ele quer revelar a cada um de nós. Mas eu quero voltar ao versículo 8. Onde o salmista Davi aqui diz: o Senhor é bom e justo, Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. E depois diz, no versículo 12, né? O Senhor ensinará pessoalmente
o caminho certo ao homem que obedece a ele. São duas coisas, né? A entrada de Deus com o pecador e depois, agora, o pecador transformado. É tão interessante isso, é tão lindo. Somente Deus, né? Somente Deus pode fazer isso. Eu me recordo quando Jesus sentou ali na entrada de Samaria, né? Sentado ali, e os discípulos foram comprar comida, e Jesus ficou sentado ali. Mas não ficou sentado à toa, porque Jesus nunca perdeu tempo, né? O objetivo dele era fazer a vontade do Pai, e ele sabia que o seu tempo era restrito, ele tinha que trabalhar, né? Então Jesus trabalhava 24 horas por dia, e ele estava à beira do poço, ali esperando, num horário fatal, né? De repente aparece uma mulher com um cântaro no braço para poder levar água para sua casa, a samaritana. E quando ela chega ali, Jesus inicia uma conversa com ela. E quando Jesus inicia a conversa com ela, ela diz: mas como tu, sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritano? Se o judeu não dá com o samaritano, não tem amizade, e o samaritano também não tem amizade com o judeu, não se conversam, né? Veja, havia briga, havia contenda, né? Mas entre eles, mas Jesus falou: se tu soubesses quem te pede água, né? Quem te pede água, quem te pediu água, você é que lhe pediria água, e ele daria água que nunca mais você teria sede. Olha, ele estava ensinando para ela, né? Uma pecadora, porque ele chegou a dizer para ela: vai buscar o teu marido. Ela falou: não tenho. Ele falou: falasses bem, tivesse 5 e até o que tem não é seu. Uma mulher pecadora, mas que Jesus estava ali ensinando o caminho, né? Ensinando o caminho para o pecador, né? Trazendo a ela algo novo, algo maravilhoso. Se tu soubesses quem te pede água, tu pedirias água, e a água que eu te daria, nunca mais você teria sede, né? Ao contrário, uma fonte jorrará dentro de você, né? Dentro de você, saltando para a vida eterna. Veja, irmãos, que coisa linda. Ele foi enviado, Jesus enviado por Deus, né? Para desfazer as obras do diabo, em busca de pecador, né? De pecadores. Então ele ensina o caminho ao pecador. E quem é o caminho ao pecador? É o próprio Jesus que falava com essa mulher, porque ela disse: bem sei que quando ele vier, o Messias, chamado Cristo, né? Então ele vai nos ensinar tudo o que devemos fazer. O caminho ele vai nos ensinar, a forma de viver ele vai nos ensinar, ele vai nos ensinar quem é o Pai. Enfim, ele vai falar do reino celestial aqui na terra para nós. E Jesus olhou para ela: mas eu sou, né? Eu sou o Cristo que vocês esperam, o Messias que vocês esperam. Essa mulher foi completa ali naquela manhã gloriosa, talvez manhã gloriosa, né? Ali ficou completa, né? Olha, agora de uma pecadora passou a andar no caminho da verdade. Que coisa linda isso, que maravilhoso. A Bíblia não revela o que aconteceu com a vida dessa mulher, mas revela que ela foi uma ganhadora de alma, né? Outras pessoas vieram ali onde Jesus estava e depois voltaram dizendo: agora nós cremos nele, não porque você tem falado, porque nós estivemos com ele, né? E nós provamos de que ele é o verdadeiro Messias. As pessoas se converteram, né? Foram mudadas, mas mudada por quê? Porque tiveram um encontro com Jesus, né? Ele tem prazer em ensinar o caminho ao pecador, né? Esse é o prazer de Deus, quando ele enviou Jesus, e Jesus é fazedor da vontade do Pai, então ele está aqui fazendo com prazer essas coisas. Sabe, tem gente que diz que Jesus, Deus, repudia o pecador. Não, de jeito nenhum. O pecador, de forma alguma, ele quer mostrar o caminho, ele quer tirar o pecador do caminho que está errado, né? E colocar no caminho certo. Mas depois do versículo 12, olha o que ele fala: o Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a ele. Ao homem que obedece a ele. E essa é uma outra passagem que nós também vemos, né? Iniciando através de um pecador, porque antes de Jesus todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Jesus veio justamente por causa disso, porque não havia um justo sequer na terra. Então Jesus agora, de repente, lá em Lucas, eu vou abrir aqui, Lucas capítulo 5,
Olha o que fala, se você quiser marcar ou abrir a tua Bíblia, né? Lá no capítulo 5, mostra Pedro, né? Versículo 1 em diante. Olha o que diz aí: certo dia, quando Jesus estava perto do lago Genezaré, uma multidão apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Olha lá, para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes, né? Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá, onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lance redes para pescar. Olha lá, vai e lance redes para pescar. E olha o que Pedro respondeu, né? Simão respondeu: mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Em outra versão, segundo a tua palavra, vamos lançar a rede. Mas, olha lá, versículo 6, quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco, para que viessem ajudá-lo. E em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixa-me por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Mas veja, vamos dar uma revisada. Não é parecido com a própria situação que o mundo vive hoje? Pedro, pescador nato, havia mais pescadores junto, né? Era um ofício dele. E de repente varam a noite todinha e não pegaram um peixe. Ao contrário, a rede lá enroscou, sei lá, rasgou, faz rasgo, está suja, precisa ser trabalhada, precisa ser arrumada. Uma decepção havia. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo hoje, o que nós vemos? Nós vemos pessoas sofridas, pessoas falidas, ou pessoas que trabalharam a vida inteira e de repente ganhando algo tão insignificante que não está dando nem para viver, pessoas decepcionadas com tudo, né? Com os sonhos que tinham e de repente os sonhos acabaram, pessoas apavoradas, o medo, né? O mundo está assim hoje. O mundo não tem resposta para que eles precisam. O mundo não consegue encontrar resposta e nem consegue encontrar uma verdadeira solução que possa transformar toda a situação. Situação agora muito mais grave, causada por esse coronavírus, né? Causada danos não só que estão recentes, mas danos que podem causar futuro ainda, né? Mas veja, o mundo está assim. Eles estavam assim, esses pescadores, né? Tinham varado a noite todinha, com o objetivo de pegar lá, sei lá, uma quantidade de peixe, também poder, com a venda desse peixe, poder pagar contas, né? E de repente tudo aconteceu ao contrário, vararam a noite todinha e não pegaram nada. Mas de repente Jesus surpreende ali, né? Naquela manhã de decepção, naquela manhã de vergonha, naquela manhã que a cabeça estava a 1000 por hora, né? 1000 por hora, pensamentos vinham e saíam, né? E de repente Jesus começa a pregar um sermão, mostrar ao homem o caminho da vitória, o caminho que nunca decepciona, o caminho que é a solução, o caminho de Deus, né? Veja, que coisa linda, meu irmão, que coisa linda.
E Jesus começa a pregar. Eu creio que esse sermão que Jesus pregou ali, ele falou tanto do amor de Deus, e tanto do amor de Deus para com a humanidade, olhando e vendo o sofrimento da humanidade, que ele falou tanto, né, que isso encheu o coração daqueles homens, e principalmente o de Pedro, de João, aqueles que estavam ali, que era o barco que Jesus estava usando, encheu o coração deles, né? A ponto de repente, quando Jesus termina de pregar o sermão, diz para ele: olha, peguem a rede, vai no lugar mais fundo e lança a rede, lança a rede. Que coisa! Jesus um pregador, e de repente agora falando com profissionais de pesca. Eles olharam para Jesus, olharam para eles mesmos, né? Mas tinham ouvido o sermão. A palavra gera fé. A palavra é espírito e vida. A palavra de Deus veio para libertar o cativo o oprimido. A palavra de Deus veio para curar, para trazer saúde e vida para as pessoas. A palavra de Deus veio para dar novo ânimo, para transformar a pessoa de uma pessoa carnal para uma pessoa espiritual, para não ficar só meditando e pensando nas coisas da carne, mas ficar meditando e pensando nas coisas do Espírito, né? As coisas que vêm do alto, porque são as coisas que vêm do alto que traz amor, que traz paz, que traz confiança, que faz a pessoa viver dias bons aqui nessa terra. São as coisas do alto, as coisas de Deus. Mas veja, Pedro então faz o quê? Pega e entra com o barco, segundo a tua palavra, Senhor, vamos lançar a rede. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, vamos lançar a rede. E a palavra, ela é poderosa, né? Ela move com o coração, ela transforma as pessoas, né? Levanta o caído, levanta o caído. Olha, o aflito, ele é liberto, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus é tudo, né? O próprio Deus, a palavra de Deus ressuscita mortos, a palavra de Deus deu prova disso. Lázaro sai para fora e Lázaro saiu. A palavra de Deus, dita por quem? Pelo próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo que se fez carne. João disse: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Veja, agora ele estava lá, e Pedro então entra lá, mas de repente lança a rede, né? Lança as redes, aquela rede que era enorme, e de repente, quando ele vai puxar, meu Deus, né? O barco dele quase afunda quando ele começa a querer puxar a rede. O peso do volume dos peixes que estavam ali. Meu irmão, eu fico pensando assim, nada do que tem deixou de ser feito. Foi feito tudo por ele. Tudo que tem, que existe, né, foi feito por ele. Os peixes foram feitos por ele e obedecem a ele. Nós sabemos a história de Jonas com a baleia. Deus disse que ela engolisse Jonas, ela engoliu Jonas. E solte na praia, ela soltou na praia. Não é um conto de fábula isso aí. Isso aí é uma realidade, é um fato, né? Deus é o Criador, e como Criador, Ele mantém a vida, e como Ele mantém a vida, tudo lhe obedece. O corvo também obedeceu a Deus quando sustentou Elias. Veja, tudo lhe obedece, e se obedece, os peixes, para cumprir aquela ordem, lance a rede para pescar, para cumprir aquela ordem, os peixes ouviram, e os peixes correram para aquele lugar para entrar na rede de Pedro. Que coisa linda, o comando da vida, a palavra soltada por Deus, ela não voltará atrás vazia sem antes realizar aquilo qual foi designada. Veja, então, quando Jesus falou, os peixes já correram para o lugar, né? E quando Pedro lançou a rede, os peixes entraram tudo dentro dela. A palavra de Deus, ela nunca deixou de se cumprir e nunca deixará de se cumprir. É tão interessante, é tão maravilhoso isso, ensinando o caminho ao pecador. Que caminho? Caminho de sucesso, não de tristeza, caminho de vitória, de prosperidade e de riqueza, caminho onde a pessoa vai encontrar a solução para pagar as suas contas, para viver, né? Ter uma qualidade de vida. Jesus disse que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja que lindo. E de repente Pedro, vendo que não havia possibilidade dele sozinho puxar a rede, chamou o outro barco, eles vieram lá e puxaram, e de repente os dois barcos ficaram cheios de peixe, a ponto de quase afundar, e voltaram para a praia agora.
E quando Pedro vê tudo aquilo, e todos os pescadores viram aquilo, ficaram com medo. E Pedro cai de joelho. E quando ele cai de joelho, Jesus falou: não se incomode, Pedro, não tenha medo não. Daqui para frente, doravante, daqui para frente, você será pescador de homem, né? De homem. E nós sabemos o que aconteceu. Veja, meus irmãos, Deus é poderoso. Deus é a expressão da vida. Há segredos na vida. Há segredos na vida que somente Deus, o Criador, conhece. Somente Deus, que criou todas as coisas, pode interagir, pode fazer, pode dar a vitória, pode acrescentar vida. Ele pode todas as coisas. Por isso que Deus, ele age por fé, ele chama as coisas que não são como fosse. Mas ele fala aqui no versículo 12, ele chega a dizer, né, para aqueles que obedecem a ele. Não somente, né, ele vai chamar o pecador, ele chama o pecador, mas depois o pecador agora tem que andar no caminho que ele mostra, né? Ele é o caminho. A Bíblia fala que ele veio para salvar, ele não veio para condenar, ele veio para perdoar e não para condenar. Jesus nunca condenou ninguém, muito pelo contrário, até pessoas que fizeram afronta para ele estava sempre pronto a perdoar as pessoas, pronto a perdoar. Ele veio para perdoar, não para condenar, né? Para salvar o pecador, para mostrar para ele que existe um caminho, e o Deus verdadeiro está chamando as pessoas para esse caminho. Veja, irmão, nós estamos nesse caminho. Nós estamos, através da palavra de Deus, que pela graça, pelo Espírito Santo que habita em nós, hoje nós conseguimos entender a palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus. Mas veja, a mesma palavra que fora dada a Pedro é a mesma palavra que também é dada para nós, é a mesma palavra, muda em alguma coisa. No caso de Pedro, naquele momento, foi a pesca, ele precisava de peixe, ele precisava de ter uma quantia de peixe, ele era pescador profissional, não só para se alimentar, mas também como cumprir os seus impostos e compromissos. Mas Deus estava lá. Mas existe palavra de libertação, existe palavra de cura, existe palavra de vida, existe palavra de proteção. Tantas palavras que existem, meu Deus do céu, saída da mesma boca, a boca de Deus, né? E palavras que é poder. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quem crê, meu irmão, é abençoado. Veja, Pedro ouviu. Houve uma luta dentro dele pelo que ele conhecia, mas também agora porque ele falou, né? E algo mexeu com Pedro. Então Pedro falou: sobre a tua palavra, né? Ela vai ter primazia. Nós vamos entrar nesse lugar, vamos jogar a rede. É trabalhoso, mas nós vamos, né? Sabe, há alguma coisa para nós fazer. Há alguma coisa que nós temos que sair, né? Sair fora. Nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer no coração, que aquilo que ele fala é uma verdade, né? Ele é Deus, e então nós pronunciamos essa palavra com a nossa boca, e as coisas começam a se materializar. É tão lindo isso. Olha quantos benefícios Davi revela no Salmo 25, quantas coisas, meu irmão. Nós precisamos entender, estamos no mundo, mas vivemos como fora do mundo, vivendo das coisas de Deus, da palavra de Deus, vivendo por fé. A Bíblia fala: o justo viverá por fé, meu irmão, por fé. Sabe, tem coisas tão lindas e maravilhosas. Uma vez eu disse para uma pessoa, essa pessoa faliu, ela perdeu praticamente tudo que ela tinha, e conversando comigo, e vai daqui, vem de lá, e de repente eu disse para ela: aonde você foi envergonhado, ali Deus vai te abençoar, né? Então o que aconteceu? Essa pessoa voltou a fazer o que ela estava fazendo, porque agora ela recebeu Jesus, ela tinha tido um encontro com Jesus, eu a tinha batizado essa pessoa, estava tudo muito bonito, vindo para a igreja, andando no caminho, ela prosperou, né? Ela cresceu, mas de repente ela deixou, ela abandonou, sabe? Ela não quis mais, novamente regrediu e voltou para trás. Veja, irmãos, quando nós estamos no caminho, por isso que Deus disse: aqueles que lhe obedecem, né? Aqueles que lhe obedecem, aqueles que aprenderam, né? Que pelo seu esforço, o esforço da carne, pela sua sabedoria humana, é tudo limitado, é desgastante, é frustrador, né? Tem coisas que
não conseguem resolver. Mas quando a pessoa vem a Jesus e ela começa a andar na palavra de Deus, o crescimento é real. Ele disse que pessoalmente, ele mostra o caminho para aquele que ama a ele e obedece, teme a ele, reverência a ele e também obedece. Sabe, essa pessoa vai crescer. A Bíblia fala que a luz do justo é como a aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, É como o sol pela manhã que entra ali mansinho, entra um sol gostoso, que na época do frio até a gente fica embaixo, Mas de repente, quando ele chega no seu esplendor maior, ele é forte, que já não dá para ficar embaixo mais. Mas veja, a luz do justo é assim, ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai brilhando. Quanto mais a pessoa está buscando a Deus, quanto mais a pessoa está crendo na palavra de Deus, quanto mais a pessoa está praticando a palavra de Deus, Ela está vendo o manifestar da palavra de Deus, ela começa a crescer, meu irmão. Ela sai da estatura de criança, de bebê, ela vai amadurecendo, Até chegar ao varão perfeito, uma pessoa madura, Madura em Deus, que tem confiança em Deus, porque Deus se manifestou na vida dela. Esse é o desejo, é a libertação, é a transformação, cada dia e cada instante. Veja Davi, para viver o segredo da vida, O segredo que só Deus é quem sabe, só Deus é quem sabe, mas ele liberou o seu segredo na cruz do Calvário, enviando Jesus, ele liberou o seu segredo. Através do Espírito Santo, hoje nós podemos compreender e entender, o que significa milagre, o sobrenatural. E o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de sobrenatural. Meu irmão, não se deixe vencer por nada, não se deixe vencer, não se abata, Eu costumo dizer que nós não devemos nos abater, diante das situações, de jeito nenhum. Davi disse, leva os olhos aos montes, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu. E se você olhar para o céu, a sua cabeça sobe, a menos que você deite no chão e fique olhando. Do contrário, a sua cabeça sobe. Por quê? Nós precisamos tirar os olhos do terreno, das dificuldades, das incapacidades, daquilo que não tem solução, tirar os olhos do medo, não dar razão para o medo, e olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, olhar para a sua palavra, viver a sua palavra. Olha lá, e então o que vai acontecer? Ele que disse que está conosco, que nos ensinará, fará o nosso caminho um caminho de vitória, um caminho de conquista. Guarda no teu coração, Deus não prova os seus filhos, não prova, além do limite, não prova. E eu acredito que essa situação que o mundo está passando não é uma questão de prova para o povo de Deus, não, é uma questão de estarmos firmados na rocha, porque a rocha é Cristo, E ele disse, bate a água, bate o vento, mas não cai, porque está firmado na rocha. O que nós precisamos entender é isso, meu irmão. A Bíblia diz no final, lá no livro de Tiago, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá, meu irmão. Ele não tem outra coisa a fazer senão lançar dardos, lançar pensamento, lançar dúvida. Ele está sempre lançando alguma coisinha para a gente pegar, um ódio, uma intriga, uma inimizade, uma razão para abandonar tudo, Mas graças a Deus, nós devemos ficar sempre firme em Deus, não deixar a palavra de Deus, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Paulo chega a dizer que aquele povo de Bereia era um povo melhor do que os outros. Por quê? Porque ele se preocupava com as coisas espirituais. É o que nós estamos fazendo todo dia, na nossa casa, nos preocupando com as coisas espirituais, porque é do alto que vem para nós as nossas vitórias. Não esqueça disso, leia o Salmo 23, 25, fala da aliança, mas hoje nós temos um testamento, um testamento dado por Jesus ali na cruz do Calvário. Foi essa a razão da sua morte.
Nós fomos justificados por sua ressurreição, mas ele morreu para que então o testamento fosse dado para nós, né? É tão lindo, isso é tão maravilhoso. A graça é algo imerecedor, a graça é algo, o que Jesus demonstrou tanto para a samaritana, como também para o Pedro, né? Se ensinando o pecador ao caminho. Veja, não tinha razão disso, eles estavam lá, bravos, talvez murmurando, e de repente uma mensagem, o pregador começa a pregar, e de repente começou a chamar a atenção deles, e pior ainda, daqui a pouco Jesus toca no nome deles, né? E diz, olha, entra lá, Simão, entra lá, e joga a rede. Meu irmão do céu, ele conhece todas as coisas, sabe? Ele estava lá, quando fora formado no ventre, ele estava lá. Davi disse que ele estava ali na escolha. Nós não somos fruto do acaso, meu irmão. Você é um escolhido e ungido por Deus para viver nesse tempo, Alguém pode dizer, mas é um tempo maluco. Mas é nesse tempo maluco que Deus te escolheu, para que você brilhe aqui nessa terra, para que você ensine o caminho que você aprendeu quando pecador ainda, agora você ensine o caminho para outros pecadores. É o que nós precisamos fazer, é o que Deus requer da nossa vida hoje. Ele não deu isso só para nós, ficar para nós, não. Chamaram outros barquinhos. A mulher samaritana entrou em Samaria e falou dele, encontrei o Messias. Veja, irmão, ele está com você, ele ama você, e ele disse, jamais te deixarei. Fica com essa palavra no teu coração, levanta a tua cabeça, olha para cima, olha para o alto, olha para a palavra de Deus, enche a tua cabeça da palavra de Deus. Se você fica parado na tua casa, você tem chance, pega as mensagens, ouve ela, vai ouvindo ela, pega bom livro, ou a própria Bíblia, né? Lê, faz comparativo, sabe? Quanto mais você absorver da palavra de Deus, mais vida é gerada em você, mais vida. Nós temos prova disso. Deus já operou milagre na vida de pessoas, quando nós dissemos para as pessoas, pegue determinados versículos, comece a lê-los, né? E falar, isso é para mim, e agradecer a Deus, e tomar posse daquele versículo na tua vida, e o câncer do seio desapareceu, e o mal do corpo desapareceu. Por quê? Porque a palavra de Deus foi exaltada, magnificada, acima de tudo, meu irmão. A doença não pode deter a palavra de Deus. Onde ela chega, acabou, meu irmão. É a luz chegando nas trevas, e onde a luz chega, acabou as trevas, meu irmão. A doença sai, o medo passa, as coisas desaparecem. Onde Jesus chegava, as trevas diziam, porque viestes antes do tempo nos atormentar, como pensando que eles mandavam em alguma coisa. Jesus é Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Meu irmão, Ele está com você, Ele está com cada um de nós. Vamos ficar firme, reluzir como ouro aqui nessa terra, né? E não há nada que atrapalhe ou interrompa o projeto de Deus na tua vida. Não há nada, porque a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Nenhum. Por isso que Ele pede para nós que nós fiquemos firmes, né? Resistente na sua palavra, buscar a sua palavra, conhecer a sua palavra, e automaticamente então, quanto mais palavra, mais Deus na sua própria vida, mais vida dentro de você, e a consequência disso é uma vida abundante que o próprio Jesus determinou e trouxe para essa terra. Fica com Deus, meu irmão. O mal que está no mundo não é para você. Fica tranquilo, Deus é com você. Nós temos um Deus, né? Um todo-poderoso, verdadeiro e vivo, né? Que atua ao nosso respeito em todo o tempo. Deus ama você. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao mal, resisti ao diabo, resisti aos pensamentos contrários à palavra de Deus. E o que acontece? Tudo fugirá, tudo sairá, porque Deus, o maior, habita em nós. Graças a Deus. Deus ama você, meu irmão. Fica com Deus. A hora que você deitar na cama, reflita no que Deus tem falado sobre a tua vida. E é isso que ocupe tua mente e encha o teu coração. Deus é maior
do que todas as coisas. Fica com Deus, uma noite maravilhosa para você, para a sua família. Tenha o mesmo sucesso que o Pedro teve, que a mulher samaritana teve, né? Olha, não tem nada que ele não possa nos conduzir para o caminho da vitória. Ele é Deus de amor e bondade. Deus ama você, ama a tua casa. Graças a Deus por tudo, né? Amanhã não, amanhã nós temos a live de novo. Mas sábado temos o culto dos jovens. Domingo nós temos o culto da família. Deus está falando comigo uma palavra forte, bonita, bem forte para nós nesse tempo. Então, domingo, se você puder, presencial. Senão, você fica na tua casa, participa do começo ao fim, não perca nada, né? Participa como estivesse lá na reunião. É isso que eu peço, para que você não se distraia por nada, né? De repente está aqui, de repente sai, de repente volta, e aí você perde coisas, né? Perde o desfecho de tudo. Então nós temos que aproveitar tudo. Amém? Deus ama você. E a reverência, né? Temor a Deus. É Ele que vai falar aos nossos corações. Mas fica firme, estamos orando, vamos continuar orando. E o nosso Deus é um Deus de vitória, né? De conquista. Deus está com cada um de nós. Se você pode, Opa, meu Deus do céu. A Sueli e o Ricardo já até fizeram lá a forma que você vai poder mandar a sua carta, né? Você manda online, eles vão mandar para a Fernanda aqui, vai ser imprimido na máquina, nós vamos tirar da máquina e vamos dobrar, colocar aqui na minha sala e eu vou estar orando por você. Então você faz a sua carta. Olha, janeiro nós já estamos orando ainda, né? Porque alguma coisa pode ter ficado para trás, Deus faz em fevereiro. Mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Agora nós vamos consagrar julho agora, né? O próximo mês é julho. Então faça a sua carta. E todos os dias nós estamos orando para que a bênção chegue completa na tua vida, né? Para que você possa ser um vaso de honra para Deus, para que você possa ser um testemunho vivo, de um Deus atuante, um Deus presente. Ele ama você, fica com Deus. Vamos orar agora, eu convido você a orar, né? Vamos orar por todos, alguns irmãos que estão aí com problema de doença, mas Deus é maior. Ele já nos deu a palavra da vitória, né? Está escrito lá em 1 Pedro 2,24, né? Por suas feridas, suas chagas, nós já fomos curados. Também está escrito lá em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Jesus, meramente pela palavra, quando trouxeram um monte de endemoniado e pessoas doentes, meramente pela palavra ele curou a todos, libertou todos e curou todos, né? E depois ele diz: Ele mesmo colocou sobre ele a doença, a enfermidade e a dor, para que se cumprisse, né, o que fora dito pelo profeta Isaías. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Graças a Deus por Jesus. Eu louvo a Jesus por todos os dias. Louvo a Deus por nos dar Jesus e fazer de Jesus o nosso Jeová Rafá, o Deus da nossa saúde. Graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Pai, na beleza da Tua santidade. Pai, nós nos unimos agora em oração, Pai. Eu me uno com cada família aqui representada, no seu lar, na sua casa, onde quer que essas pessoas estejam, Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo por cada uma delas, Pai, para que aquilo que o Senhor Deus conhece, a necessidade delas se faça cumprido, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a doença, eu repreendo, Deus, toda doença, enfermidade e dor, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, Pai, todo mal, seja esse coronavírus, Pai, esse vírus, Pai, essa peste, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro todos, Pai, curados e livres de todo tipo de doença, enfermidade ou dor causada. E até mesmo, Pai, eu repreendo essa febre, esse estado, ó Deus, desse coronavírus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, ó, destruído esse vírus, Pai. E declaro essa pessoa completamente liberta, curada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro por todos, Pai, no lar, na casa, repreendo a febre e ordeno que a febre desapareça. Assim eu declaro todos sadios, Pai, provando a saúde completa, abundante, que o próprio Jesus Cristo tornou para nós, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, eu declaro todos livres do mal, repreendo, Deus, todo o mal, proíbo a ação de Satanás em cirandar com a fé deste povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, segundo a tua palavra, no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 20, Pai. Anjos valorosos em poder, que executam a voz da tua palavra, possa estar agindo, interferindo, Pai, fazendo a tua palavra cumprida na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, libero esses anjos, Pai, mantendo todos na fé, Pai, cabeça erguida, Pai, ó Deus, mantendo na fé, olhando para o autor e consumador da sua fé, Pai, todos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e tua glória, e todas as necessidades, Pai, eu declaro elas suprida, Pai, seja Deus alimento, seja Deus financeiro, eu declaro a bênção completa sobre todos, Pai, no nome de Jesus Cristo, e tudo para o teu louvor e tua glória, e todos, digam amém, Jesus, graças a Deus. Ele é maravilhoso, meu irmão, ele é lindo, é maravilhoso. Fica firme, não abaixe a guarda, não abaixe a guarda, não. Vamos ficar de pé, Oh, medo, porque seu maior habita em nós. Somos templo de Deus. Você é a luz do mundo, é o sal da terra, Você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Muitas pessoas estão olhando para nós, para ver o que vai acontecer. E quando Deus manifesta na nossa vida, eles dizem, verdadeiramente, essa pessoa tem Deus. E o desejo neles também começam a acontecer. E eles vêm para Jesus, Graças a Deus por isso, meu irmão. Deus ama você, fica firme. Ouça as lives, se alimente das lives, coloca a fita para ouvir, Deus é tremendo. Deus ama você. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus fique no seu coração, na sua casa e em tudo que você faz. Amém? Eu quero deixar um abraço para você da Fernanda, outro abraço da Rosali, um abraço para você do Danilo, um abraço para você do menino Isaac, que está grandão já, graças a Deus por ele. E o meu abraço. Eu e minha casa nós servimos ao Senhor, Servimos ao Senhor. E por servir ao Senhor, o Senhor ama vocês, nós amamos vocês e queremos continuar servindo a vocês, Por amor a vocês, por amor a Deus e a vocês, E cremos que o melhor vai acontecer, meu irmão. O melhor vai acontecer. Olha, pode o inimigo rosnar, pode o mar ficar bravio, Pode a tempestade soprar. Nós não vamos deixar de buscar a Deus, não. De forma alguma. Nós vamos ficar firmes, Ele andou por sobre a água. E ele disse para Pedro, venha. Então nós vamos andar por sobre a água. Porque nós vamos, mais do que Pedro, nós vamos andar sem duvidar, Sem duvidar. E então nós vamos andar por sobre a tempestade. Deus ama você. Fica com Deus. Em nome de Jesus, amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Continue buscando a Deus. Continue refletindo nas coisas de Deus. Continue sabendo que se Deus é por você, nada pode te deter, Nada. Porque Deus é o maior. Somos um povo, eu gosto de pensar assim, privilegiado, Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E isso é maravilhoso. Você é uma escolha de Deus, meu irmão. Deus confia em você. Deus confia em você. Glória a Deus por isso. Fica com Deus, durma bem. Lindo dia amanhã. Pastor, como o senhor sabe que amanhã vai ser um lindo dia? Basta cada dia o seu próprio mal, disse Jesus. Mas saibam, ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Veja, a Bíblia diz em Coríntios, sempre nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Sempre, meu irmão. Fica firme, não abra a mão. A vitória é tua em Jesus. Amém? Graças a Deus. Fica com Jesus. Nós amamos você. Uma boa noite a todos vocês, no nome de Jesus. Domingo, o culto da família, E a cartinha, faz ela chegar para mim. Posta para a Sueli aí. Como é que faz, Sueli? Ela vai dar o caminho para você, Vai orientar para você. E vai chegar para mim e nós vamos estar orando por você. Amém? Deus é um Deus
maravilhoso. Amém? Fica com Deus, em nome de Jesus, e seja você um vaso de honra para esse Deus. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.